terça-feira, os trabalhos estiveram concentrados nas avenidas Paraná e Morenitas. O objetivo do órgão de trânsito é concluir a ação até o término do mês de abril, na semana que vem. Os equipamentos estão instalados em 4 pontos da Avenida das Cataratas, 4 da Avenida Costa e Silva, uma da Felipe Vancher, uma da General Meira, uma da Morenitas, 2 da Paraná, 3 da República Argentina, 1 da Morenitas e 1 da Rua Bartolomeu de Gusmão. A lista completa e o mapa estão disponíveis no site do Fostrans, no item Fiscalização Eletrônica. RCI. A Praça da Paz, no centro de Foz do Iguaçu, recebe na manhã de domingo, em paralelo à feirinha da JK, o Encontro Animal com serviços e acessos gratuitos. A programação inclui a apresentação dos cães terapeutas do grupo Dr. Patinhas, orientação sobre cuidados com cães e gatos, feira de adoção de animais e também a apresentação da equipe do canil da Polícia Militar. RCI. Fãs da série de filmes Star Wars Guerra nas Estrelas podem participar entre os dias 1º e 4 de maio de um evento Jedi no Fronteira Gastronômica Food Truck Park, localizado na Avenida Silvio Américo Sasdelli, na Vila A, região norte aqui de Foz do Iguaçu. As celebrações pelo Star Wars Day, que é relembrado pelos fãs no dia 4 de maio, são promovidas pela CJPR Foz do Iguaçu, que é a base avançada do Conselho Jedi de Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira. A participação é gratuita e acontece todos os dias a partir das 5h30 da tarde. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4 minutos agora. Sejam todos novamente muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves. E eu sou Adriana Rocha. Ficaremos na companhia de vocês até às 14 horas, com notícias, debates, informações, casos sobre condutas éticas, cosmoéticas, boas práticas, más práticas, né, Regis? Exatamente isso. Então a ideia é criarmos aqui um espaço, né, juntos, os ouvintes e nós dois aqui, para a gente poder então fazer debates, questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades que envolvem a ética, a moral, né, e a cosmoética. Lembrando que esse programa é uma parceria, né, da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, e a Rádio RCI. É uma parceria através do trabalho voluntário aqui de nós dois, né? Não é isso, Rex? Exatamente. A sua participação é fundamental, tá, para que a gente possa então começar a entender melhor, né, essas situações de ética, cosmoética que acontecem no dia a dia. E, como sempre, né, toda semana, nós abrimos o bate-papo, né, começamos a nossa conversa com alguns fatos históricos da data, né, de quarta-feira, hoje, dia 24 de abril, fatos que tenham sido relevantes para a história da humanidade, porque nós estamos construindo, junto com vocês, ouvintes, a história aí, junto, sobre ética e cosmoética. Então, para começar, em 1704, no século XVIII, né? Início do século XVIII. Início do século XVIII, surgiu nos Estados Unidos o primeiro periódico, aí o pessoal, né, do jornalismo, da mídia, né, a mídia de modo geral, foi o primeiro periódico nos Estados Unidos, chamado Boston Letters. Então, iniciou aí uma caminhada importante da liberdade de imprensa, né, da liberdade de expressão, a favor da proteção da informação correta, né? Porque isso, os nossos colegas aí da área do jornalismo, é muito importante, né?
é um direito garantido, que você vê que essa data histórica foi muito peculiar, esse direito de os ouvintes, das pessoas terem acesso à informação correta, né? E a possibilidade de quem informar ter o direito de informar livremente, corretamente, respeitando, claro, né? Sempre a origem, a fidedignidade dos fatos, etc, né? Mas enfim. E uma outra notícia interessante foi que em 24 de abril também de 1800, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é situada em Washington, né, que é a capital, ela foi inaugurada. É a maior biblioteca do mundo, né? Ela tem 134, gente, 134 milhões de volumes, com mais de 460 línguas, né, destacadas. Então, é muito bom, né? É muito bom. Quem gosta de pesquisa, de informação, de conhecimento, de ter o senso crítico, né? Nós vamos falar, para poder ter um raciocínio livre, né? A biblioteca, ela fornece aí várias pesquisas e tem 95 milhões de mapas. Eita. Manuscritos, fotografias, filmes, gravação de áudio, enfim, né? É um deleite para quem gosta de ter o raciocínio livre, né? De poder informar, para a gente saber se está fazendo certo ou não, né? E teve também, para terminar aí, a união, né, em 1950, com a anexação do governo da Jordânia do território do Palestino árabe. Muito bom. Sim, uma união. Né? União é sempre bom. Exatamente. União pacífica. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo, né, no Facebook, na rádio RCI Iguaçu, e você também pode enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. O programa também é transmitido na rádio 1320 AM. Algumas pessoas têm me perguntado, né, mas como é que eu faço para ouvir vocês, se eu estou no carro e tudo? É só conectar então na sua AM, né, e colocar lá no... Agora não é mais um dial como a gente tinha antigamente de ficar girando, né? Agora você clica ali e o sistema procura automaticamente. 1320 AM. Você também pode nos ouvir no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br e no Facebook, como eu falei anteriormente, né? Rádio RCI Iguaçu. Então é isso. Nós temos 3 blocos aí pela frente, né? No primeiro bloco a gente costuma voltar à definição lá de ética, né, moral, para a gente poder saber a diferença entre um e outro. Depois a gente fala sobre alguns casos, a questão do jeitinho brasileiro também, né, que é justamente para a gente poder entender esse fenômeno e combater, o que é mais importante. E a gente termina o programa, né, no terceiro bloco com alguns exemplos de boas práticas, tá? Então, assim, é muito confundido no dia a dia a questão da ética com a moral. Se a gente parar para pensar, a ética é a ciência que estuda a moral. A moral é o que a gente tem no dia a dia, são os fatos morais, né? Os atos morais é aquilo que a gente faz, a nossa conduta, a nossa manifestação, as nossas atitudes, as ações, tá? Os atos. Então, esses atos, essas ações, elas representam a moral, porque tudo que nós fazemos na vida, obviamente, que é incentivado, é regulado, né, é norteado, orientado por alguma coisa que nós temos dentro de nós. E o que nós temos dentro de nós? Nós temos crenças, nós temos valores, temos princípios, temos regras. Então, isso a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, nessa vida intrafísica e até de vidas anteriores também que a gente vai trazendo. E esse conjunto, então, de valores, normas, regras, eles vão, então, compor a nossa moral. Obviamente que a moral tem a ver com a questão de um grupo, a questão também do tempo, né, da época. E quando você começa a pensar sobre esses atos, quando você começa a refletir sobre por que você está fazendo determinada coisa, então isso é ética. Então a ética é a ciência que vai estudar esses atos, esses fatos morais, essas condutas que nós temos no dia a dia. Então essa é a grande diferença entre um e outro. Então ética é a ciência, tá? E moral é o que nós fazemos, é o nosso comportamento. Lembrando que isso a gente traz para o dia a dia, né, Rex? Como você gosta sempre de repetir.
E aí, só para dar um exemplo para os ouvintes, nós estávamos conversando essa semana, lembra que a gente viu uma pessoa passeando com um cachorrinho na rua, e nós comentamos, quando mudamos para Foz há 15 anos, né, ninguém saía na rua com os seus cachorros pelo para menos passear. a gente não né? via, né? Ninguém Não saindo, tinha, né? não tinha. É. E a gente vê como essa coisa da cultura, né, da informação, como a gente estava falando no início do programa, é fundamental. Uma pessoa que tem um animal de estimação, Uhum. né, precisa saber qual que é a fisiologia do animal, o que o animal precisa para tratar bem o bichinho, né? Porque o animal, ele é um ser vivo e é protegido não só moralmente, vamos dizer assim, né? Você precisa refletir sobre como você trata o seu animal de estimação, né? E também legalmente, né? A lei, ela reflete a regra, você estava comentando da regra, a gente tem as leis oficiais, as regras oficiais do Estado, que atrás de toda a lei, né, existe um valor, existe um princípio, existe uma lógica, um objetivo específico. Então, você cuidar do seu animal, toda pessoa que tem um animal dentro de casa, ela é responsável legalmente pelo cuidado desse animal, não só tratar bem da alimentação, carinho, passear, fazer caminhada, que é bom tanto para o dono quanto para o bichinho, né? Porque evita o sedentarismo. Então, se você tem um bicho em casa, você para pensar sobre como você está lidando com esse animal, você está fazendo ética, né? Ética é você refletir sobre o que você está realmente, se você está tratando bem, né? Se você, por exemplo, algumas pessoas que a gente vê, elas têm uma tendência a comprar um cachorro e deixa o cachorro lá num cantinho da casa. Na hora que as crianças chegam, querem brincar com o cachorro, vai lá, pega o cachorro, as crianças brincam, depois coloca de novo o cachorrinho lá no cantinho da casa. Não vai à rua, né? Ele não, para fazer suas necessidades, que o cachorro gosta de sair à rua, ele precisa sair para sentir o cheiro, né? Eu me lembro até uma vez lá na rua que nós moramos, um guardador lá de carro, que ele estava falando no final do dia, que ele disse assim, essa é a hora em que eles vão ler o jornal do dia. O jornal do dia para o cachorro é o cheiro do que aconteceu ali, as pessoas que passaram, né, alimentos que passaram por ali, o que houve ali no dia, ele vai fazer essa decodificação através do faro dele. Então, assim, isso é uma postura também de respeito ao próprio animal, né? Aquela de você ter um animal, já que você decidiu comprar, ou ter um animal, ou pegar, ou adotar um animal, que você trate desse animal realmente com carinho. Então, pensar sobre isso é fazer ética. E aí, o ideal é a pessoa refletir, pensar antes de adquirir o animal. Eu vou ter disponibilidade de tempo para andar com ele? Eu tenho, né, possibilidade de acertar meu horário de trabalho para poder atender as necessidades do animal? Não tenho. Então, é melhor, né, não adquirir. Então, quando a pessoa está fazendo isso em qualquer área da vida, ela está refletindo sobre o comportamento. Então, ela está sendo, entre aspas, ética, né? Porque tem um outro componente aí que eu acho que daqui a pouquinho a gente comenta em relação às condutas que são éticas, corretas, né? Que lembrei agora do caso lá que uma amiga nossa, né, recentemente comentou, que ela é professora de inglês, e no dia que ela ia dar aula lá para uma pessoa, né, alguém bateu, o carro dela estava estacionado e alguém bateu no carro dela. E aí ela ligou avisando que não ia poder ir naquele dia, porque alguém tinha batido no carro dela, ela estava esperando a perícia chegar. Mas o que é mais interessante nesse caso é que a pessoa que bateu no carro dela deixou um bilhete, né, no para-brisa lá do carro dela, dizendo que se responsabilizava pela batida, deixando um contato, né, um telefone para ela fazer, que ele iria pagar o conserto. Então, se você parar para pensar, essa é uma conduta, tá? A pessoa deixar o telefone dela e se responsabilizar pelaquilo que ela fez, né? Se a gente parar para pensar, isso é nada mais, nada menos que a obrigação da pessoa, né? Então, isso é um exemplo de conduta moral, de conduta ética. Então, na hora que a gente começa a pensar sobre isso, o que levou a pessoa a fazer um negócio desse? Com certeza, uma pessoa dessa deve ter um valor, como, por exemplo, de solidariedade, né, ou coletividade, de responsabilidade, responsável, né, cidadania, em relação à convivência com os outros. Se ela cometeu um erro, admite que cometeu, sem problema nenhum. Então, isso é o que todos nós deveríamos fazer. E é isso que ia complementar em relação à ética, é o que você acabou de exemplificar.
que já existem valores, você que é o especialista, né, na Valores. axiologia, que é a ciência Estudo. que estuda os valores, Uhum. você consegue encontrar na humanidade, né, ao longo da história, a gente comenta a história aí, uma das razões é por isso, né, certas condutas, certos comportamentos que já são considerados pela humanidade comportamentos universais em relação à assistência, ao fraternismo, né, à coletividade, porque em última análise existe um consenso, né, na humanidade que o que é ético, né, você refletir sobre o seu comportamento que é positivo, é essa conduta que faz algo a favor do outro. Sim. Né? E você não está pensando só em você, no seu egoísmo. Isso é interessante, né? Porque essa é a contrapartida da coletividade, né? Então, o que nós esperaríamos, tá, que alguém fizesse se batesse o nosso carro estacionado enquanto nós não estivéssemos ali? Esperaríamos que a pessoa assumisse a responsabilidade pelo erro cometido. Então, todo mundo deseja isso. Então, por que também não fazer isso, né? Porque é muito fácil a gente querer que o outro faça pela gente. É igual a questão dos políticos, né? O pessoal fica reclamando, porque o político é corrupto. Então, até parece que os políticos vieram de um outro planeta. Eles vieram do próprio planeta. A matéria-prima, como diz tem um vídeo, né, no YouTube que uma pessoa fala, pois é, você está reclamando de quê? Porque, na verdade, a matéria-prima que a gente tem é essa, é o povo que faz esse tipo de coisa. Então, esses políticos, eles vieram de onde? Eles não vieram de outro planeta, de Marte, né, Mercúrio, Plutão. Eles vieram da própria massa, né, da própria população. E aí é interessante você comentando isso, lembrei do caso da Nova Zelândia, né, falando em política, da primeira-ministra neozelandesa, que deu um exemplo, né, super ético, correto para a humanidade. Diante do atentado, ao invés dela fazer uma conduta assim de reclamação, qualquer coisa, ela mostrou a solidariedade, né, procurou incentivar a solidariedade, o acolhimento, a receptividade às pessoas de qualquer nacionalidade, né, de qualquer religião, e incentivou esse convívio pacífico e harmônico com as diferenças. Então, ela deu um exemplo, falando em política, uma política, um exemplo, né, dentro da política, dentro da democracia, favorável, né, a toda a humanidade. Então, apesar do ato, não sei se o ouvinte lembra, né, mas isso se refere àquele atentado, né, que houve na Nova Zelândia. Né, foram nas mesquitas em Christchurch, né, que é uma cidade bem turística, né, na Nova Zelândia, e houve esse atentado eles invadiram algumas, eu acho que era mesquita, foi um australiano que invadiu e matou, né, atirou, matando várias pessoas. Então, é interessante isso que você está falando, que ela teve essa solidariedade em relação às pessoas que foram mortas e atingidas. Ao invés de incentivar, né, a direita e tal, ela incentivou o universalismo. Não, nós vamos continuar a ser uma nação receptiva, acolhedora, que incentiva o convívio harmônico e pacífico entre as diferenças e assim por diante. Né? E o tempo passa, né? Já estamos chegando aí ao final do nosso primeiro bloco, né? Então vamos para o nosso breve intervalo e voltamos já com mais ideias de ética e vamos falar sobre alguns aspectos do jeitinho brasileiro também. Então não saia daí, fique ligado, mande o seu depoimento, a sua pergunta aqui para que a gente possa compartilhar com os outros ouvintes, tá bom? Tá ok? Já nos vemos. Tchau, tchau. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h19. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Minuto da Indústria. O Sistema FIEP promove o mês da indústria, entre o fim de abril e início de junho. As atividades serão realizadas em cidades de todas as regiões paranaenses, para marcar a comemoração pelo Dia Nacional da Indústria, 25 de maio. A programação começa no dia 29 de abril, em Francisco Beltrão, que recebe as atividades até 3 de maio.
Em seguida, passará por mais 5 cidades: Cascavel, de 6 a 10 de maio, Maringá, de 14 a 17 de maio, Londrina, de 20 a 24 de maio, Ponta Grossa, de 27 a 31 de maio e Curitiba, de 3 a 7 de junho. O objetivo é ressaltar a força e a dimensão do setor industrial paranaense. Serão oferecidos à comunidade cursos de formação profissional, atendimentos de saúde e atividades culturais nas unidades móveis do SESI e do SENAI, em parceria com as prefeituras e os sindicatos industriais. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. E voltamos com o nosso programa Conexão Cosmoética, né, aqui na RCI. Eu sou o Regrisson. E eu sou a Adriana Rocha. E nesse primeiro bloco nós falamos sobre a questão da ética, né, definindo ética, diferenciando, na verdade, ética de moral. Demos alguns exemplos, tá? E agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre o jeitinho brasileiro, mas antes de falar do jeitinho, a gente queria comentar sobre um movimento, uma campanha que a Cosmoeto, junto com a Mutur, né, eles estão promovendo aqui em Foz do Iguaçu, que é o movimento Foz Limpa, Foz Linda. Isso. Esse movimento foi inspirado numa campanha que teve na década de 70, né, repetindo aí para os ouvintes que têm acompanhado a gente, a respeito do Sugismundo, né, que é mais longevo, lembra do Sugismundo? Era um personagem, né? Era um personagem. Era um personagem que foi criado justamente com a finalidade de fazer um processo de educação e reeducação na população do Brasil. Foi uma campanha nacional para que as pessoas voltassem ou começassem a manter a sua região, o seu bairro, né, o local onde mora, limpo. Então, começou desde a educação do saneamento básico até o mais complexo. Então, hoje a gente diria, né, saneamento básico até reciclagem, né? Porque a gente fica muito preocupado com a reciclagem, mas tem muito local que nem o básico tem. Então, aqui mesmo, pertinho da rádio, né, se a gente circular, vai poder encontrar na rua muita sujeira. Então, a pessoa faz a calçada de lixão. E falando em lixão, hoje a gente queria trazer justamente uma notícia que aconteceu hoje de manhã, né? Apareceu no jornal hoje de manhã, de São José dos Campos. Porque o que eles estão constatando no Brasil? Que a dengue, as doenças transmitidas pelos mosquitos, elas não têm diminuído, elas estão aumentando. E estão aumentando consideravelmente. Então, está uma preocupação muito grande em relação à saúde, né? Além do desabamento de casas, de construções mal feitas, né? Que isso aí tem a ver com o jeitinho, a gente vai outra comentar. Coisa que eles comentaram também é o aumento do número de escorpiões. Isso, escorpião. Então, assim, em São José dos Campos, apareceu que a prefeitura, acho que foi a prefeitura, né? Ela agora está fazendo o seguinte, a multa para ser aplicada, que lá tem multa para quem joga o lixo na sua calçada. Então, para não ter retaliação em relação ao fiscal, a pessoa, né? Eles estão colocando drones, e aí o drone fica fiscalizando. Então, tem um local lá que eles transformaram em lixão. Então, a prefeitura vai, limpa, e aí, em segundos, minutos, né, já vem uma pessoa e já começa a colocar o lixo de novo. Então, o drone fica circulando pela região e consegue identificar pela placa do carro, né, pelo pessoas, placa, vê o CPF e tal, e multa. Então, isso é uma boa sugestão para a região aqui, né, de você começar a ter ações assim. Mas o grande destaque que a gente quer comentar
estamos falando de ética, que ética é a gente refletir, pensar sobre o nosso comportamento e um comportamento que seja favorável à coletividade, aonde a gente mora. Então, assim, você, ouvinte, aí deve ter casos, ou você mesmo já deve ter pensado em condutas suas que foram benéficas, que foram positivas para o seu prédio, para o seu vizinho, né, para a sua família, etc. Então, limpar onde você mora, em frente, é uma conduta positiva. Então, se você olha um lixo pequenininho, né, porque o nosso problema aqui também são os micro lixos que jogam, né, bituca de cigarro, a pessoa não devia fumar, né? Copinho, colher. O copo, deixa o copo ali, aí vem, chove, né? Enche o copo d'água, o copo fica virado para cima, acumula água, e aí vem o mosquito, coloca ali a larva, daqui a pouco ele cresce, e aí esse é o processo que a gente tem que realmente evitar. E a ideia da campanha Foz Limpa, Foz Linda é justamente chamar a atenção das pessoas para a importância de se jogar lixo no lixo. É uma coisa bem básica. Mas, assim, a importância de se jogar lixo no lixo. Se a gente fizer isso, se a população fizer isso, já vai melhorar muito, muito as ruas, né? Vão ficar mais limpas, etc. E tal. E a gente tem comentado aqui, inclusive, a questão das enchentes, né? Porque a gente não sabe quando vem a próxima chuva e se ela vem forte, se ela não vem. Então, se a gente acumula lixo nas ruas, se a gente tem comentado sobre a questão da boca do lobo, né? Que aqui não tem aquelas tampas para filtrar o lixo que vai para ali, então o lixo cai ali sacola, cai papel, cai copinho, vai acumulando, na hora que vem a chuva, obviamente aquilo está entupido, e a rua vai entupir também, vai encher e vai acabar causando algum alagamento muito sério. Nós temos aqui, queria agradecer a presença aqui, né, pelas mensagens aqui, que a nossa amiga Patrícia Menezes está enviando aqui para o programa, né? E ela fala o seguinte: sinto falta da coleta seletiva nos bairros. Onde moro não tem. Isso é uma coisa importante, né? A gente tem comentado, inclusive, num desses eventos que nós fomos falando para o lançamento lá da campanha Foz Limpa, Foz Linda, a gente teve num grupo, até foi naquele Clube da Marinha, né? Isso. Que as pessoas estavam comentando sobre a importância. Já existem propostas, mas a coisa ainda não está realmente fincada, ela ainda não está definitiva, né? Mas seria bom que a gente começasse a pensar sobre isso. Uma coisa importante aí que a gente vê nas outras cidades, lembrando aí o que a nossa ouvinte comentou, Patrícia, lixo, a própria prefeitura colocar, né? Opções de lixo reciclável. Porque você vai querer, você joga o lixo, você não sabe, ou só tem de papel, ou só tem de plástico, não tem nem orgânico. Então, seria interessante, aí sim, essa é a parcela do poder público responsável para ajudar a gente aí na limpeza da cidade. Sim. Colocar, né, o lixão, os lixos reciclados, essa opção, né? E a gente preservar, falando novamente, né, em reflexão sobre conduta, né, Regson? Exatamente. O cidadão, as pessoas respeitarem o patrimônio público. Então, se tem o lixo ali, não é para destruir, é para preservar e usar bem, né? Para a gente poder manter a cidade organizada. Exatamente. Então, lembrando aos nossos ouvintes, né, estamos online aí, estamos ao vivo. Você pode ouvir o nosso programa ali na rádio AM 1320, também pelo nosso aplicativo, o aplicativo gratuito aqui, Sempre RCI, no site também, semprerci.com.br. No Facebook, você tem lá a Rádio RCI Iguaçu, tá? E você também tem o WhatsApp aqui da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, eu queria agradecer também os nossos ouvintes aqui, muita gente curtindo o nosso programa aqui, o Cláudio, a Carol, nossa amiga ali participando, Juliana, Juracena, Natália. Obrigada aí pela participação, gente. Fique atento aí ao longo da semana e envie aí suas boas práticas para a gente aqui trocar com o ouvinte e estimular para a região ficar cada vez melhor, né? Uma região tão bonita com as cataratas. Pode enviar exemplos aí tanto de jeitinho, né, quanto de exemplos positivos também, né, que nós temos aí. Essa questão de jeitinho é um negócio sério, porque
a gente começa a ver que tem o gato, né? A gente pode falar de alguns fatos aqui relacionados ao jeitinho brasileiro. Ó, tem o famoso gato, né? Que não é o bicho. Que não é o bicho, né? É o gato web, não, como é que é? O Sky Gato. Sky Gato, né? Você tem aí Copel Gato que você Copel Gato, viu outro dia. Isso, tem a famosa gambiarra também, palavras que descrevem, né? A desvalorização do Estado de Direito é uma coisa bem interessante isso também. O hábito de declarar valor menor na escritura de compra e venda. Isso é um famoso jeitinho que é para a pessoa não pagar imposto devido. É interessante lembrar o ouvinte aí que o jeitinho, né, como a gente fala, a gente vem repetindo, ele vem da seguinte tradição horrível, né, equivocada do brasileiro, que existe a lei oficial do Estado, e essa lei, muitas vezes, ela é revogada, alterada, né, modificada por uma regra social, né, uma lei social. O grupo resolve estabelecer uma regra ali que vai contra essa oficial. E o jeitinho brasileiro, né, para piorar a situação, ele não respeita nada. Ele não respeita nem a regra social, nem a oficial do Estado. Então, essa questão de declarar aí valor menor, ele, além de ilegal, né, além de ser crime, a origem vem desse interesse que a pessoa, na verdade, né, a cultura brasileira tem de querer levar vantagem em tudo. Então, a gente está falando de pensar, né, de refletir sobre a conduta desde o início, que isso é ética, a gente tem que parar para pensar nisso, né, Regson? Exatamente. Uma definição de jeitinho seria um confronto com as normas, um desvio dos ideais, uma declaração de independência do eu, que não quer enfrentar a norma, né? Essa definição é de doutores da academia, não é isso? Da ciência política. Isso. E também o jeito é qualquer ação praticada de forma camuflada a partir de uma zona de penumbra, à margem das linhas comportamentais norteadas pela lei, como estava falando a Adriana aqui, né? E pela moral, sempre com vista na obtenção de vantagens individuais ou em prol de um grupo, né? Intangíveis pelas vias ordinárias. Então a pessoa não consegue, ela vai, mas ela quer obter alguma vantagem, algum privilégio. Essa definição, é interessante que essa definição, ela vem de uma doutora da USP, que é especialista, pós-doutora, né, em ciência política e em corrupção. Ela estuda corrupção, né, desvio, etc. E conversando com ela um dia, né, de uma orientadora de uma grande amiga nossa, a Carla, a gente perguntou qual que é a solução que você vê para o ser humano na questão da corrupção. Aí ela fez um diagnóstico triste, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esperança. Então, desde que o ser humano existe, como ser humano, existe a corrupção. Aí, se parar para pensar o que quer dizer essa frase dela, a gente pode se indagar. É uma pessoa que não está refletindo, está pensando, parando para pensar no outro, isso, né? Só quer pensar nela. Exatamente. Então, se o ouvinte, né, a gente aqui, nós também, é porque a gente fala ouvinte, pessoal, mas eu e o Rex aqui, né, o tempo todo a gente está se auto-observando, porque todos temos deslizes, mas a gente tem que recuperar dos deslizes. Porque, na verdade, existe uma cultura, né? O jeitinho brasileiro, a gente adquire ele através de um processo cultural mesmo, porque desde pequeno a gente vai ver as pessoas que começam a burlar, começam a dar jeito, né? Começa a alterar as regras, e a gente começa a achar que aquilo é normal, né? Todo mundo faz isso, então é a famosa frase, todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer também? Então a gente tem que começar a parar para pensar, peraí, esse meu ato aqui, ele é legal ou é ilegal? Ele é social ou é antissocial? Então, na hora que a gente faz uma coisa bem simples, que a gente pode falar, por exemplo, a pessoa que fura fila, né? Ela está respeitando quem vem atrás. Eu lembrei agora de um exemplo, que houve todo ano, não sei se ainda tem, né, mas havia uma campanha sobre o trânsito, e eu lembro de uma campanha que é campanha amarela, se não me falha a memória, e mostrava eles, como é que é, o Detran, o DENIT, né, de estradas e rodagens, eles mostravam, fizeram filmes para mostrar casos reais do que o jeitinho pode ocasionar. Então, por exemplo, estacionar em fila dupla em frente a uma escola, por exemplo, é jeitinho. Tripla, pior ainda, né? Então, da escola coloca o fiscal da escola para gerenciar o trânsito. Para gerenciar o trânsito, é complicado isso, né? Então, eles têm um caso, né? Eles mostravam um caso, um desses fios aí era de uma pessoa que estacionou em fila dupla, ou tripla, não lembro muito bem agora, que é proibido,
Mas como é uma curva ali, vinha um motoqueiro, né, fazendo numa rua anterior, e quando ele fez a curva, já estava em cima do carro que estava ali em fila dupla. Bateu, né, e ele ficou paraplégico. Então, assim, a consequência, geralmente, de um jeitinho, ela pode ser, às vezes, até mortal, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Essa é a questão que a gente está falando da ética, de começar a pensar no outro em relação àquilo que nós estamos fazendo. Porque quando você quer um privilégio para você, com certeza alguém está perdendo. E esse privilégio é interessante. Hoje de manhã aconteceu um caso, uma amiga comentando, essa amiga é síndica de um prédio, e um vizinho estava burlando uma regra do condomínio. Porque não pode colocar roupa para secar na varanda. E aí ela comentou que uma outra vizinha falou com ela e disse, olha, fulano tá com, né, a roupa na varanda. E essa pessoa comentou assim, eu não quero brigar, eu tô avisando porque eu sei que é difícil para você manter a regra. Aí a síndica falou assim, é muito difícil, regra é regra. E aí ela comentou, até eu gostaria de colocar, mas eu não posso colocar, porque aquilo foi feito para poder ter uma harmonização dos vizinhos. Então, assim, até do prédio, né? Até do prédio. A gente tem que começar a pensar nessa questão de querer levar vantagem ou não, quando a gente começa a desrespeitar a própria regra de condomínio. Ah, mas é só um minutinho que eu vou botar na varanda. Sim. Não, não é só um minutinho, não. Se você coloca, o outro vai querer também ter a mesma condição. Então, não, se tem a regra, vamos todos respeitar e pronto. Não briga. Né? Porque aí o brasileiro, essa é outra característica, não gosta de receber não, nem de dizer não. Não, não pode. Não, a regra foi feita justamente para a gente respeitar. Se não pode, não posso fazer isso, ok, beleza, ninguém vai ficar magoado ou triste, né? Porque os pesquisadores dizem que uma das causas do jeitinho é que o brasileiro tem uma religiosidade muito grande, então ele não gosta de dizer não. E ele não gosta de receber não. Então, quando você recebe um não, ele fica magoado, fica ofendido. Não, gente, isso é uma bobagem, né? Bola para frente. As regras existem para serem respeitadas, para a gente ter um convívio em sociedade tranquilo, né? A gente estava até comentando sobre isso, né? A questão, a pessoa pede eu peço um suco de laranja sem gelo. Então, o garçom vem e traz um suco de laranja com gelo. Então, muitos brasileiros ficam constrangidos em dizer, olha, eu pedi sem gelo, você pode devolver, por favor, pode tirar o gelo? Isso lá fora, né, a gente já esteve lá fora, né, visitou outros países e tudo, é a coisa mais natural. Veio com gelo, ele vai dizer, olha, veio com gelo, tira o gelo, ele tira e nem se pensa nisso. Então, às vezes, existe um certo constrangimento, né, em relação a certas atitudes. Por causa da religiosidade. Por causa dessa questão da religiosidade. Diz que não. E você foi comentando isso, eu lembrei de um caso de uma outra colega que também, num restaurante, perguntou se tinha um suco natural, e aí o garçom trouxe um suco que não era natural. Era natural, entre aspas, de caixinha. De caixinha. E ela não pode tomar. E ela disse que ficou sem graça de devolver. Então, a gente, falando de ética, e agora a gente daqui a pouquinho vai falar de cosmoética, né? Tem uma frase muito interessante para você pensar. Esse ato meu, ele é reeducador? Né? Se ele é reeducador e ele é exemplarista, ele é uma conduta ética, cosmoética. Então, tem diversas maneiras de você, né, reeducar e dizer que aquilo veio equivocado. Sim. Eu passei por uma situação e falei assim, olha, você me desculpa, mas eu não posso tomar. Então, não fica aí chateado, a gente vai contornando assim, né, por causa da situação do jeitinho, mas você consegue fazer um esclarecimento. E aí eu queria a gente já vai para o intervalo, não é isso, Regis? Exatamente. Nós temos a nossa querida ouvinte ali do Rio de Janeiro. Viva Rio de Janeiro! Vamos torcer para o Rio de Janeiro se recuperar, né? A Luciana Gouveia. Luciana Gouveia, obrigado pela participação. Obrigada aí pela audiência. Também tem aqui a Nilza Gladys mandando mensagem para a gente. Boa tarde, professores. Boa tarde, Nilza Gladys. É um prazer enorme tê-las aqui conosco. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um bloco aqui do programa Conexão Cosmoética. Voltamos em alguns segundos. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu.
Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport TV e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfos, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfos, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética. Para os ouvintes que acabaram de chegar, é sempre bom lembrar, né? Meu nome é Regrisson E o meu nome é Adriana Rocha. Adriana Rocha. Estamos aqui falando sobre ética, moral, cosmoética. No primeiro bloco falamos sobre a diferença entre ética e moral. Demos alguns exemplos, né? No segundo bloco falamos sobre a campanha Foz Limpa, Foz Linda, e comentamos sobre a questão do jeitinho brasileiro, esse perverso jeitinho brasileiro, né? Nesse terceiro e último bloco, nós vamos falar então sobre cosmoética e falar sobre alguns casos de boas práticas, né? Porque o lado positivo ele é extremamente importante para impulsionar, estimular, né? Servir como exemplo, né? Encorajar outras pessoas a seguirem nessa linha, que é o nosso objetivo mesmo, né? Você quer falar sobre cosmoética? Sim, podemos falar. Nós comentamos no primeiro bloco que a ética é a reflexão sobre a moral. Moral, conduta, comportamento, manifestação, e ética é você estar pensando sobre aquilo que você está fazendo, né? E aí tem vários detalhes que a gente vai construindo, né, para poder ter esse processo de reflexão. E a cosmoética, né, ela é um conceito novo, né, da ciência conscienciologia, e cosmoética é a reflexão, se você dividir a palavra, não é isso? Cosmo e ética. Então, você traz esse mesmo conceito. Ética é você pensar, você refletir, você ponderar sobre a sua manifestação, sobre o seu comportamento, com base no quê? Num referencial. Esse referencial é esse comportamento, esse gerenciamento cósmico. Por isso,
cosmoética. Então, é você ampliar o processo dessa sua reflexão. Com base no quê? Né? Com base no novo modelo de estudo, no pilar do paradigma consciencial. Ou seja, você vai pensar sobre tudo que você faz, vamos traduzir em miúdos, né? No dia a dia, considerando que você tem um processo de um corpo energético, né, que é o energossoma, que você tem não só o corpo físico, o soma, como também o corpo emocional, que é o psicossoma, que você tem o mental soma, que é o corpo mental, que é o da racionalidade. Então, você procurar pensar se aquilo que você está fazendo, se aquela sua conduta, como a gente comentou no bloco anterior, né, ela é reeducativa, considerando que existe uma série de princípios são diretrizes, são frases, né, são regras que vão orientar o nosso comportamento. E esses princípios cosmoéticos, eles vão ajudando a gente a pensar se a minha conduta está correta ou não. Então, um dos princípios diz assim, onde quer que você entre, é importante você deixar aquele local melhor do que você encontrou. O melhor do que você encontrou parte desde o que a gente está comentando aí da limpeza, né? De você manter rua limpa, sua casa limpa, seu banheiro limpo, você limpo, né? Você fazer higiene do corpo, como também energeticamente. Então, você exteriorizar suas energias, pensando bem de todo mundo, né? O pensando bem é no sentido de você valorizar o que todo mundo tem para contribuir para a sociedade, né? O que tem de melhor. Lógico que todos temos coisas a aprimorar, mas a gente tem muita coisa a doar, né? Por isso que a gente vai falar já das boas práticas. Considerar que a gente vive várias vidas, né? Que é a multisserialidade, então nós vamos nos encontrar, então é importante a gente sempre procurar ajudar o nosso colega, né? Você gosta muito de comentar, né, Regis? Se eu entendo isso tem lógica, né? Se eu procuro aplicar isso, não faz mais sentido eu brigar com o meu vizinho. Por exemplo, né? Eu chegar lá no prédio e eu não respeitar a regra do condomínio de que não pode colocar roupa na varanda. Porque pensa, eu estou fazendo com que o meu vizinho, né, ou o síndico do prédio, ele vá dedicar um tempo do horário dele para ter que resolver uma coisa que é básica, que poderia estar direcionando para outra, e assim vai, né, por diante. Exatamente. Se a gente pegar esse exemplo que você deu agora, até pela questão das energias, né, então, um síndico de um prédio, por exemplo, onde você tem lá, não sei, 16, 15 andares, você tem 4 apartamentos por andar, você multiplicando isso aí mais de 70, né, e todo mundo começa a pensar mal, né, do síndico, por que o síndico não faz o que estou querendo, né? Imagina só a carga de energia que a gente vai ter desse pessoal todo em cima desse síndico, né? Não é só o fato de reclamar, mas é reclamar com um tipo de energia, muitas vezes pesada, que vai para essa pessoa. E ela não tem praticamente descanso, né? Síndico de prédio grande precisa ter um momento que começa seu expediente e termina, ele não é ad infinitum, né? Então essa sugação, digamos assim, das energias, isso também é uma questão para a gente começar a pensar sobre a questão da cosmoética, né? Que tipo de pensamento, de sentimento fraterno eu estou emitindo para essa pessoa nesse cargo, né? E aí, dentro dessa linha, a gente pode pegar qualquer conduta nossa. É interessante que o Ivo Valente mandou para a gente, né, na semana passada, uma boa prática. Exemplo de boa prática. Um exemplo de boa prática, e que a gente pode até pensar aí sobre o paradigma da Conscienciologia e analisando pelo viés da cosmoética, não só da ética, né? Ele comentou aqui que o pai da nossa colega lá, Ellen Quintela, né, o Luiz Quintela, ele consertou o banco do ponto de ônibus ali do bairro onde ele mora. Então, assim, olha que legal, que atitude, né, exemplarista e de respeito a todo mundo, né? Pensando em quem usa o transporte público. Ele não ficou reclamando do poder público que não ia lá, que já foi avisado, barará. Ele tomou uma atitude, né, para favorecer, porque ele pode ter pensado, uma pessoa pode sentar, pode cair, se machucar. Se ela se machucar, se ela, por exemplo, for... não precisa nem ser chefe de família, nem nada, né? Mas ela vai deixar de trabalhar, vai deixar de receber, ela vai ficar intoxicada energeticamente, assim. Uma série de detalhes que você pode ponderar a respeito de
a pessoa ver algo errado e não ir lá ter uma atitude proativa, responsável para ajudar, né, o local em que vive, o ser humano, a solidariedade. Então, muito positiva essa conduta do nosso colega, né, nosso querido colega. A gente está falando, essa é a parte que a gente fala dos bons exemplos, né, as boas práticas, que mostram para a gente vários valores, né, que estão por trás, que norteiam, regulam, orientam essas nossas condutas, e que são benéficos para uma sociedade como um todo, né? Eu peguei aqui um exemplo de uma jornalista, que ela escreveu numa revista, né, que um dia ela pegou um táxi, estava subindo a ladeira, e na subida o táxi teve um problema, né, enguiçou, e o taxista virou para ela e falou: olha, enguiçou, eu vou ter que ver o que eu vou fazer aqui. Ela simplesmente saiu, pegou as bolsas dela, saiu do carro e pegou o celular e foi ligar para um outro para ver com quem que ela poderia pegar um outro táxi, chamar algum Uber, algum serviço, né? E nesse momento ela percebeu que várias pessoas que estavam ali na rua começaram a se movimentar para ajudar o taxista a resolver o problema dele, até para tirar o carro da pista, né? Porque já que estava enguiçado ali. Então, na hora ela ficou parando para pensar, por que eu, então, também não perguntei se poderia ajudá-lo, se ele gostaria de alguma ajuda, né, que eu ligasse para alguém. Então, aquela atitude, né, aquela conduta, que a gente está falando sobre a questão da conduta, ela tem uma importância muito grande, né, quando a gente começa a ver valores que tem por trás. Então, a gente pode ver a questão da solidariedade, da fraternidade, né, de ajudar o outro. E ela ficou paralisada com aquilo que ela comenta. Então ela viu, as pessoas fizeram, né, ajudaram, conseguiram colocar o carro para o lado, chamaram lá outro táxi, né, chamaram mecânico, eu acho que era um mecânico, e aquilo ela ficou pensando, mas será que eu não tenho nenhuma atitude também que seja desse tipo, assim, né, que ajude outras pessoas também? É lógico que aí ela começou a lembrar de várias que ela também tinha feito. Mas então, assim, a gente começar a parar para pensar até que ponto a gente já consegue implementar esses nossos valores. Em primeiro lugar, tem que saber quais são os valores que nós temos, né, para poder contribuir, né, para a coletividade, porque a gente tem que pensar no grupo, né, a gente não vive sozinho, isolado, né, numa caverna, né. Lembrando que a gente comentou que são esses valores universais que a ética já considera, né, condutas corretas, todos eles têm por trás essa questão de assistência, de ajudar o outro, né? E aí dentro do paradigma da cosmoética, você tem duas tarefas, né, vamos dizer assim, assistenciais. A tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento. Que você está contando esse caso, estou lembrando de um amigo que comentou, né, sobre esses programas, né, que vão fazer projetos assistenciais, vai lá, constrói ambientes, etc. A gente está falando dos pilares, né, do paradigma consciencial, que é importante a gente ter discernimento, saber o que é certo e o errado, até quando você vai ajudar alguém. Então, a primeira coisa que a gente comentou foi isso, né? É importante ir lá fazer, se você quer ajudar alguém, construir um centro esportivo, um centro educacional, uma escola, etc. Ir lá e perguntar o que vocês precisam. Né? Qual que é a maior necessidade? Como que você vai manter aquilo? Então, em qualquer situação que a gente vai pensar sobre a minha conduta, no sentido de ser educativa, reeducativa, é importante saber o que o outro precisa para eu poder ajudar mais pontualmente, mais adequado. Né? Você lembra desse caso, Sim, né? sim. Que houve depois, né? Qual foi a Sim. consequência? E aí, pela consequência, esse caso que a gente está comentando, a pessoa que recebeu, né, a doação, a construção e etc., ela não teve como manter o local, porque aumentou muito a despesa. Então, não foi feito, né, de uma maneira ponderada, com discernimento. Todo mundo fala, tem que ter discernimento, tem que saber o que é certo e errado. Mas para eu poder fazer o ajuste bem pontual, eu preciso escolher o máximo de informações de especialistas, até de quem vai receber, né, a ajuda, a assistência, né? Isso é uma coisa pra gente parar pra pensar, né? Porque não é o que você tá querendo dar, né? Mas o que a pessoa realmente está precisando naquele momento. E aí, de novo, volta essa questão da reflexão, de a gente parar e começar a ponderar. Esse exemplo eu lembro bem mesmo. Teve um outro exemplo também de uma doação que fizeram, né? Foi uma campanha, tem uns 15 dias, um mês, aqui em Foz do Iguaçu, né? Foi muito positiva, fizeram a campanha para doar objetos, né, de necessidade básica e de higiene. Objetos higiene pessoal aí para o local. E aí eu perguntei, né? Eu recebi esse pedido, eu perguntei, tá, mas lá no local
vocês sabem me dizer o que eles precisam mais? Por exemplo, é sabão, é shampoo, né? Mods, né? Como é que chama? Absorvente íntimo, né? Etc. Ninguém soube responder. A pessoa, assim, ela foi no impulso de ajudar, mas ela queria satisfazer a necessidade dela de pensar que ela estava ajudando. E não em quem estava recebendo a ajuda em si, né? Então, foi bem interessante e bem exemplificativo, né, esse caso. Então, assim, se você quer ajudar, você quer fazer um trabalho assim a favor do local que você mora, etc., então procura observar o que primeiro está precisando de ajuda ali. Um outro caso de boa prática, a gente viu hoje de manhã, né, Regis? Num hospital lá em São Paulo, em que é um hospital de crianças, né, de crianças com doenças, assim, que vão ser operadas, etc. E eles começaram a fazer... Não é câncer, são doenças não é câncer, comuns, né? isso. Mas precisa de operação, Precisa ficar ali e tudo. internado muito tempo. E aí eles começaram a ver que foi até a médica-chefe, né, de anestesia, que a criança ela começa a se recuperar mais rápido e aí para a cirurgia mais tranquila se ela brincar. Então eles começaram a levar a criança para o centro cirúrgico no carrinho, ao invés de ir na maca. Então ele vai manobrando, né, vai entrando de ré, e aí ela falou, eles acalmam, eles baixam a ansiedade, eles ficam relaxados. Ela deixou de dar remédio calmante antes da cirurgia, e isso ajuda na recuperação da criança depois. E depois que elas saem da cirurgia também, fazem todo um processo lá de brincadeira, né? Disponibilizar. Videogames, né? Mostrou lá as crianças brincando com videogames, né? Nem estão prestando atenção lá na operação, né, que vai ter que tomar remédio, me dá o remédio aqui porque eu quero continuar jogando meu joguinho, né. Eles fizeram até um simulado lá de médico, enfermeiro, cuidando, né, de pacientes, botaram lá o bonequinho, que eles mesmos treinam os profissionais do hospital, e as crianças fazendo o diagnóstico, botando para elas entenderem quando eles vão, o médico vai lá. Entenderem, né, a doença, né. Entenderem a doença. Esse é um processo de esclarecimento, né, que a gente está falando agora sobre Itacom e tais, que um é a consolação, né? Você dá, mas na verdade você não esclarece a pessoa sobre o que está acontecendo com ela. E esse é o exemplo que eles começam a explicar para as crianças o que elas têm. Então mostrou lá um garotinho com um estetoscópio, né? Auscultando, de jaleco, né? Auscultando lá o coraçãozinho lá de um boneco, o que ele tinha. E ele dizia, aí o médico perguntava o que ele tem. E ele falando dos sintomas que a criança tem, que ela tem, né? Então ela já compreendia bem o que acontecia com ela. E aí o médico perguntava, mas qual é a prescrição? O que a gente tem que fazer? Então, falando do remédio que ele tem que tomar. Então, isso é interessante, que já vai esclarecendo, informando aquela criança, né, em relação à doença que ela tem, quais são os medicamentos, a prevenção que ela tem que fazer, os cuidados que ela tem que ter com ela. Você vê, fica um ambiente lúdico, e a gente está falando dos vários veículos, vários corpos, né? Aquilo já faz a criança acalmar, então as emoções dela já ficam tranquilizadas, serenizadas, ela começa a entender que é o que você está falando, né? O processo da doença para ela recuperar mais rápido, né? Então, numa conduta aí, você consegue vislumbrar a questão lá dos vários veículos que a gente estava falando, do processo energético, porque cria uma atmosfera, o holopensene do local não fica um holopensene de doença, fica um holopensene de um local gostoso, que a criança está ali entendendo o que está se passando com ela, está interagindo com a equipe médica. Até mostrou um exemplo lá no garotinho, que já operar, a terceira operação que ele faz. E aí perguntaram para a mãe, ele não fica ansioso? Não, ele gosta, porque ele vem, ele vai brincar lá com o videogame, etc e tal. Então já não cria essa visão, nesse holopensene que a gente chama de ambiente pesado, né? Mas um ambiente mais light, onde ele sabe que ele está ali porque ele está precisando ser cuidado, né? Você vê, a equipe toda concretizou aquele princípio, você deixar o ambiente que você encontra melhor do que você encontrou ali quando você chegou, né? Pessoal, estamos então chegando ao final do nosso programa Conexão Cosmoética, né? Mais um programa, mais uma edição. Gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que o vídeo do programa ele vai ficar disponível, né, no Facebook, lá na Rádio RCI Iguaçu. E o áudio também ele fica postado na íntegra lá no site, que é o www.semprerci.com.br. Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.
Esperamos que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Cheia de bons exemplos. E até a semana que vem. Até semana que vem, gente. Quarta-feira tem mais boas práticas. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética, seu momento de almoço holofilosófico. De volta na próxima quarta, à 1h da tarde.